Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ver na nossa aula 3 da Matemática 3, permutações. Lembrando que permutações, esses conteúdos estão dentro da nossa análise combinatória. Beleza? Vamos começar. Então, gente, primeiramente eu quero falar da nossa permutação simples. E a fórmula da nossa permutação simples é P de n igual a n fatorial. Vamos entender o que é isso. Dentro de permutação simples, eu vou trabalhar com anagrama. Gente, o que é um anagrama? Por exemplo, eu tenho a palavra André. E eu quero permutar, permutar essas letras de lugares. Qual outro anagrama que eu podia ter aqui? Eu podia ter N, A, R, E, D. Olha só, inverti as letras de lugar. Então, quantos anagramas é possível formar com a palavra André? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho quantas letras? Eu tenho 5, certo? Quantas letras eu posso ter na primeira casa? Posso ter 5. Quantas eu posso ter na segunda? Agora eu já usei o N, por exemplo, tá vendo? Agora eu só tenho 4 opções para a segunda casa. Agora se eu já usei o A, sobra quantas para a terceira casa? 3, e assim por diante, 2 e 1. Ou seja, o anagrama da palavra André é o quê? 5 fatorial. Então sempre que eu estou trabalhando com letras, com anagramas de letras não repetidas, eu vou usar isso aqui, ó. Supondo que eu tenho a palavra cortina. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Quantos anagramas é possível formar com a palavra cortina? 7 fatorial. Porque eu quero a permutação de 7. Olha só, P de n igual a n fatorial. Então, P de 7 igual a 7 fatorial. Então, isso aqui é a minha resposta de quantos anagramas eu posso ter da palavra cortina. Lembra que na aula anterior, quando eu fui explicar de fatorial, eu falei isso aqui? Por exemplo, eu tenho que compor uma senha de 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Algarismo não, número. Algarismos ou número. E eu tenho disponível o número 1, 2, 3 e 4. Certo? Olha só. Eu tenho 4 números disponíveis para pôr nessa senha. E eu não posso ter a repetição desses números. Então, quantas opções eu vou ter para a primeira casa? 4, para a segunda 3, para essa 2 e para essa 1. Ou seja, 4 fatorial. Então, isso aqui também se relaciona com a permutação de 4. Beleza? Só que geralmente os exercícios vão te cobrar o que? Anagrama, porque aqui eu consigo fazer pelo nosso princípio fundamental da contagem. Ver como esses conteúdos estão todos interligados. O que tem a ver o princípio fundamental da contagem aqui? Porque a minha primeira casa eu posso ter quantos números? 4. A segunda eu posso ter 3, porque se eu usei o 2, eu não posso ter mais o 2. Então sobra o 1, o 3 e o 4, e assim por diante. Então esses conteúdos são relacionados. Agora, dentro da permutação simples, fora da permutação simples, eu vou ter agora a permutação com repetição, que a gente vai aprender como faz, que daí difere um pouco disso aqui, ok? Gente, como fazer uma permutação com repetição? É o seguinte, P de n elevado a x, y, z e 3 pontinhos, onde esse x, y, z significa quantas vezes alguma letra ou algum número se repete. Então você vai fazer n fatorial sobre x fatorial vezes y fatorial vezes z fatorial e assim por diante. Gente, olha só, a palavra Ana, eu tenho quem repetido? A. Então se eu tiver A, N ou N, A. Concorda que acabou as minhas possibilidades de anagrama? Porque se eu inverter esse A com esse A, vai dar Ana do mesmo jeito. Então isso significa repetição. Então olha só, permutação de 3 elevado a 2. Então 3 fatorial sobre 2 fatorial é igual ao quê? A 3. Como tem 3 letras, se eu fizesse P de 3, ia dar o quê? 3 fatorial. E 3 fatorial é 6. Só que Ana tem 6 anagramas? Não tem, ela só tem 3. Porque existe uma repetição de letra. Então vamos pegar aqui a palavra matemática. Vamos contar comigo, gente. Ó, desconsidera o acento do A. Beleza? Ó, desconsiderando o acento do A,
O que acontece? O meu A repete quantas vezes? 1, 2, 3 vezes. Quem mais que se repete aqui? O T se repete 2 vezes. E o meu M se repete o quê? 2 vezes. Ok? Então, quantas letras tem em matemática? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inicialmente vai ser P de 10. Só que vai ser elevado ao que, ó? A 3, porque o A se repete 3 vezes. Vai ser elevado a 2, porque o T se repete 2 vezes. E o M também se repete 2 vezes. Então, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 10 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. Vamos abrir essa conta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sobre 3 vezes 2, ó, porque é o 6 vezes 2 vezes 2. Vamos simplificar quem que eu consigo simplificar, ó. Esse 3 vezes 2 eu consigo simplificar aqui. E esse 2 com esse 2 eu consigo simplificar com 4. Então sobrou quem? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Então essa é a minha resposta da quantidade de anagramas de matemática, ok? Deixa eu pegar o celular aqui para fazer a conta aqui para a gente ter um resultado. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Então eu consigo ter 151.200 anagramas com a palavra matemática, beleza? Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver a nossa permutação circular e depois partir para os exercícios, beleza? Gente, vamos lá. Para vocês entenderem, a permutação circular é o seguinte. Supondo que eu tenho uma mesa redonda com 3 lugares, beleza? E eu vou ter que permutar para ficar diferente os lugares, ok? Ó, eu tenho os lugares A, B e C. Aí, vamos supor que aqui eu coloco o B, aqui eu coloco o A e aqui o C. Agora, se eu coloco o B aqui, o C aqui e o A aqui, ok? Agora, se eu colocar o A aqui e trocar o B e o C. Aqui o B e aqui o C. Agora, se eu colocar o C em cima, o B embaixo e o A desse lado, agora o C aqui, o A desse lado e o B aqui. Concordo que essas são todas as minhas opções, porque aparentemente eu ia ter o quê? Uma permutação de 3. Permutação de 3 é 3 fatorial, que equivale a 6. Então, são 6 variações de posição. Só que na realidade o detalhe é que ela é circular. E eu quero que vocês vejam a seguinte ordem. Da direita para a esquerda, A, B, C, ok? Aqui, da direita para a esquerda, A, C, B. Opa, mudou a ordem, ó. A, C, B. Aqui era o quê? A, B, C. Agora aqui é o quê? A, B, C, igual a primeira. Então essa ordem não pode ser considerada, gente. É uma mesa circular. Quem que vai determinar onde é o início da cadeira? Não tem lógica, é uma mesa circular. Então essa aqui é idêntica a essa porque a ordem segue a mesma, ABC, ó, ABC. Essa aqui é o quê? ACB, já mudou. Agora partindo do A para a direita, ACB. Opa, essa também não pode, por quê? Porque seguiu a mesma dessa, ACB. Aqui, ACB. Opa, não pode também, é igual. E essa aqui, ABC. Opa, não pode também. Gente, então, de 6 só sobrou quantas? 2. Se eu fizesse com uma mesa circular de 4, ou se for quadrada, por exemplo, A, B, C e D, aparentemente eu vou ter quantos casos possíveis? Permutação de 4. E permutação de 4 é 4 fatorial, que vale 24. Porém, na realidade, se eu inverter, por exemplo, aqui, gente, ó, se eu inverter, colocar o A aqui, o B aqui, o C aqui, o D, vai continuar a mesma ordem de A, B, C, D. Seguindo a mesma lógica daqui. Isso aqui vai ser mentira. A quantidade possível de mesas circulares com 4 cadeiras vai ser 6. Vai ser apenas 3 fatorial. E aqui foi o quê? Foi 2. Foi 2 fatorial. Portanto, qual é a fórmula que eu consigo retirar disso? Permutação circular de n é a mesma coisa que n menos 1 fatorial. Ou seja, eu tinha 3 lugares. Então, 3 menos 1 dá 2 fatorial. Aqui eu tinha 4 lugares. 4 menos 1 dá 3. 3 fatorial, que é 6. Então, se eu tiver a permutação circular de 10, então vai ser o quê? 9 fatorial. É sempre um a menos.
ok? Sempre vai reduzir um a menos por causa dessa ordem. Como ele é circular, importa essa ordem aqui, porque se ela seguir uma mesma ordem de uma direção, ela vai ser equivalente a uma que já foi apresentada. Beleza? Isso que significa permutação circular e essa é a fórmula da permutação circular. Beleza? Então vamos agora para os exercícios. Bora lá, gente. Nosso primeiro exercício. Lembrando para vocês copiarem, tentarem resolver e depois voltar aqui. Aqui cabe um alerta, pessoal. Vai ficar um pouco mais difícil essas próximas aulas, tá? Não vai ser tão facinho assim. Vai ter umas coisas assim que vocês vão falar, meu Deus, da onde surgiu isso? Mas, gente, essa matéria de análise combinatória é só treino. Vocês precisam ver diferentes tipos de exercício e aprender como faz eles. Para depois conseguir partir sozinho e ler um exercício qualquer numa prova e conseguir, eu acho que é dessa maneira e fazendo testes, entendeu? Essa matéria é assim. Então, assim, vai depender muito de fazer exercício. Essa matéria cabe a parte de vocês de procurar mais exercícios depois e tentar fazer sozinho. Aqui eu vou passar os principais, umas ideias principais. Mas não tem como eu passar todas. Pode ser que venha um exercício no futuro que eu nem mencionei aqui e que vocês só vão aprender se buscar e fazer. Beleza? Então tá, vamos lá. Vou ler caso vocês não entendem aqui para terminar de copiar. Determine em relação à palavra prova. A. O número total de anagramas. B. O número total de anagramas com todas as consoantes juntas. C. O número de anagramas em que as 3 consoantes não fiquem juntas. Gente, tem alguma letra repetida na palavra prova? Não tem, portanto vai seguir uma permutação simples, ok? Tá, seguindo uma permutação simples, quantas letras tem a palavra prova? 5. Ou seja, eu vou precisar de permutação de 5, que é 5 fatorial. E 5 fatorial é o quê? 120. Beleza? Então, essa é a minha resposta da letra A. Essa era fácil. Agora a B. Olha só, tem que ficar esperto nessas dicas aqui. O número de anagramas com todas as consoantes juntas. Gente, quem são as consoantes? P, R e V. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu preciso do quê? P, R, V juntas, certo? E aqui, supondo que eu coloquei o O e o A. Gente, você concorda que isso aqui pode ser que aconteça? Mas você concorda que pode ser que isso aqui aconteça? Também concorda que isso aqui pode ser que aconteça? Portanto, eu fiz uma permutação de quantos lugares? Olha só, considerando isso aqui um só, eu fiz uma permutação de 1, 2, 3 lugares. Portanto, isso aqui significa permutação de 3. Mas é só isso? Não é. Por quê, gente? Porque dentro do PRV, dentro do PRV, eu posso ter outra permutação de 3. Porque eu poderia ter RPV. Eu poderia ter RVP. Certo? Em todas essas 3 opções, eu poderia ter também o quê? Uma mudança de PRV. E detalhe, não é só 3, tem mais. Por quê? Porque eu também vou estar invertendo o O e o A. Eu posso inverter o O e o A. Então, dentro desse P de 3, está considerando a permutação do PRV com o O e com o A. Então, a permutação do O e do A já está inclusa aqui. Mas a permutação do PRV não está inclusa. Então, eu preciso fazer outra P de 3. E P de 3 vezes P de 3 é o quê? 6 vezes 6, que dá 36. Ok? Gente, agora aqui. O número de anagramas em que as 3 consoantes não fiquem juntas. Eu quero ver quem pegou essa dica dessa C. O que acontece? Para elas não ficar juntas, é o total menos a quantidade que elas ficou juntas. Então, simplesmente a resposta desse exercício é 120 menos 36. Certo, gente? Gente, perdão, o vídeo tinha travado. Eu parei aqui falando que o número de anagramas em que as 3 não ficam juntas é o total menos quando elas ficam juntas. Mas o que vocês devem estar pensando? A única possibilidade delas não ficar juntas é sendo P, R, V e o O e o A intercalando, certo? Isso aqui seria o quê?
P de 3, que vai multiplicar aqui ó, o P, o R e o V, vezes o P de 2, que é o O e o A. Mas não é isso que ele está falando. É quando as três não ficam juntas. Eu posso ter o quê? Duas juntas. Eu posso ter o P e o R junto, desde que o V não fique junto. Entenderam? Então, não dá para eu fazer nessa letra C todos os cálculos possíveis para ir juntando um por um. Eu preciso fazer isso aqui, ó, o total menos quando as três ficam juntas. Então é isso que essa letra C queria. Ele queria isso aqui, 120 menos 36. Por isso que ele mandou você calcular na A e na B. Beleza? E quanto que dá 120 menos 36? Vai dar 84. Beleza, gente? Bora pro próximo exercício. Gente, vamos lá. Exercício 2 eu vou ditar. Com relação aos anagramas da palavra corredor, determine A. Quantos são eles ao todo? B. Exatamente quantos deles começam e terminam com a letra O? Exatamente quantos deles começam e terminam com a letra O? C. Quantos deles ao todo começam com vogal? Quantos deles ao todo começam com vogal? E letra D. Em exatamente quantos deles todas as vogais aparecem juntas? Em exatamente quantos deles todas as vogais aparecem juntas? Gente, então, vamos lá. Minha letra A pede a quantidade total em relação à palavra corredor. Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ser P de 8. Porém, o meu O é repetido o quê? 2 vezes. E o meu R é repetido o quê? 3 vezes. Então fica 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Vai ficar o quê? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 2 vai dar 2 e o 3 é 3 vezes 2. 3 vezes 2 eu vou cortar com aqui o final. E o 2 eu vou simplificar com 4, sobra 2. Então ficou o quê? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2, que é 10. Então eu fiquei com 10 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Vamos fazer essa conta. Ó, gente, eu tô fazendo rápido assim porque isso aqui é só simplificação. No mínimo vocês têm que saber colocar na ordem do fatorial e poder ir simplificando, beleza? Não importa a ordem que você simplificou, desde que não tenha simplificado errado. E essa resposta da letra A é 3.360, beleza? Agora a letra B, ele pede quantos deles começam e terminam com a letra O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se começa e termina com a letra O, é só eu marcar o O aqui, beleza? E quantas palavras sobram? Sobra no meio, ó, C, R, R, D, E e R, ó. Então eu vou ter o quê? A permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou ter a permutação de 6 com 3 repetidas. Beleza? Isso aqui dá 6 fatorial sobre 3 fatorial. 6 é 6, 5, 4, 3 e 2. E o 3 é 3 e 2. Simplificando 3 com 2, sobra 30 vezes 4, 120. Gente, eu apaguei a letra B para ficar mais espaço, beleza? A C pede o seguinte: quantos deles ao todo começam com vogal? Gente, para começar com vogal, eu tenho duas opções. Ou começar com O, ou começar com E, porque eu tenho O ou E. Gente, eu vou ter que fazer separado, porque o O eu tenho 2, então vai mudar. Olha só, eu tenho quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu posso começar com O ou eu posso começar com E.
Gente, se eu começar com O, risquei um O, beleza? Sobra o quê? C-R-R-E-D-O-R. Então sobrou C-R-R-O-E-D-I-R. Sobrou o quê? Permutação de 7 elevado a 3. Porque agora o O já não é mais repetição. Porque eu já comecei com ele, eu fixei ele aqui. Beleza? Agora eu fixei o E. Agora quem sumiu foi o meu E, ok? Ó. Sobrou quem? Sobrou C-O-R-R-D-O-R. Agora eu vou ter o quê? A permutação de 7 elevado a 3 elevado a 2, porque agora o meu O fica repetido aqui. E o meu E não vai contar porque ele está fixado aqui. Eu comecei com E ou eu comecei com O. Então isso aqui vai ser o quê? Uma soma da quantidade possível desse com esse. Permutação de 7 elevado a 3 dá 7 fatorial sobre 3 fatorial. Isso dá 7, 6, 5, 4, 3 e 2 sobre 3 e 2. 7 vezes 6 é 42. 42 vezes 20. 42 vezes 20 é 840. Beleza? Agora vamos fazer desse aqui. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Sobre 3 vezes 2 vezes 2. Porque daí é 3 fatorial e 2 fatorial. Simplifico 3 com 2 e simplifico aqui o 4 com 2. Sobrou 42 vezes 20. Opa, temos alguma coisa errada aqui. Opa, sobrou 42 vezes 10. Disfarce que aqui eu simplifiquei o 4. Ó. Cuidado com isso, pessoal. 42 vezes 10. Então, 420. Então, 840 mais 420 dá 1.260. Essa é a resposta da minha B. Vocês viram, pessoal, como ficou um pouco mais complicado os exercícios agora, por isso que vocês precisam ter muita atenção agora e cuidado, beleza? E é importantíssimo esse conteúdo, que cai muito, e no Enem cai bastante permutação. Beleza? Agora vamos para a nossa letra D. Vou apagar o quadro aqui. Vamos lá, gente. O que pede na nossa letra D? Pede exatamente quantos deles, todas as vogais aparecem juntas. Quantas vogais eu tenho? O, O e E. Então, isso aqui tem que ser uma casinha só. Porque eles têm que aparecer o quê? Juntos. Sobra quem? O C, o R, o D e o R. Então, eu vou ter a permutação de quem, pessoal? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho a permutação de 6. Com quantos repetidos? Olha só. Opção D. Com 3, ó, porque o R repete. Beleza? Isso aqui é um só, pessoal. Eu estou considerando um só. Agora eu vou vir para essa parte aqui, gente. Vezes a permutação desses 3 aqui, ó. Que vai ser a permutação de 3 elevado a 2 repetidos. Gente, essa letra D é essencial vocês entenderem o que eu fiz aqui. Portanto, eu vou explicar de novo. Quando ele pede no exercício um conjunto de letras juntas, eu vou considerar essas letras como um só, beleza? Então o O, E é um só agora. Então eu vou pegar isso aqui e multiplicar pelas letras que faltam. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, por isso permutação de 6. Agora dentro disso aqui, ó, dentro dessa, quem que repete? O R. Agora dentro disso aqui, que essa é a minha exceção, que foi pedido, dentro disso aqui, eu preciso ainda fazer a permutação deles. Ok? Então eu tenho 3, só que agora o O repete, por isso 2. Beleza? Então esse é o meu gabarito da D. Vamos fazer aqui. 6, 5, 4, 3, 2 sobre 3, 2. Vezes 3, 2, que é 3 fatorial, sobre 2. Vamos simplificar quem dá para simplificar. Sobrou 30 vezes 12. 12 vezes 3 é 48, então 480. Essa é a minha resposta da D. Beleza, pessoal? Vamos pro próximo.
Gente, perdão, cometi um erro. Olha só, 30 vezes 12 não é 480, é 360. Eu não vou explicar de novo, porque foi um errinho básico, erro bobo que não impede a explicação daqui. Foi só um errinho de cálculo, porque 3 vezes 12 é 36, não é 48. Beleza? Desculpa, mas o resultado é 360. Vamos lá. Gente, esse exercício 3 é um exercício bem específico. Vamos tentar entender ele, olha só. O número de anagramas da palavra vestibular que não tem duas ou mais vogais juntas. Portanto, não pode coincidir de ter o E e o I, ou E e o I e o U, ou o E, o I, o U e o A junta, beleza? Não pode ter duas ou mais. Então, o E, o I, o U e o A tem que ficar isolado. Isolado por consoantes. Mas, gente, olha só. Esse exercício é um pouco complicado porque eu posso ter a opção de começar por uma vogal ou de não começar por uma vogal. Então, portanto, é como se eu tivesse assim, olha só. Eu vou ter aqui o V, eu vou ter aqui o S, eu vou ter aqui o T, eu vou ter o B, o L, o R. Vamos ver se tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Aí eu posso ter, gente, ó, a opção de começar por vogal ou não começar por vogal. Então aumentou as minhas possibilidades. Porque assim, a regra, pessoal, é não ter vogal junta, mas pode ter consoante junta. Então olha só, eu vou dar um exemplo. Se eu começasse com E, eu poderia ter o I aqui, o A aqui e o U aqui. Então ia ficar o quê? E, V, S, T, I, B, A, L, U, R. Isso é verdade? É. Se eu colocasse o E aqui, poderia? Poderia. Se eu colocasse o E aqui, poderia? Poderia, ó. V, S, E, T, I, B, A, L, U, R. Ok? Isso aqui que eu estou colocando aqui não representa que necessariamente vai ser preenchido por uma vogal. Porque eu só tenho o quê? Eu só tenho 4 vogais. Então eu vou ter que trabalhar com o princípio fundamental da contagem aqui. Por quê? Porque eu tenho que distribuir o E, o I, o A e o U. Beleza? Eu tenho que distribuir isso aqui. E para o meu E, eu tenho quantas opções de casa para pôr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para o meu I, agora eu usei o E aqui. Essa casa já não pode mais pôr nenhuma, porque eu usei o E. Então sobra quantas agora? Sobra 6 para o I. Para o A agora eu já usei o I aqui. Sobra quantas? Sobra 5. E para o U, se eu usei aqui o A, sobra quantas agora? 4. Então era isso aqui. Eu tenho que usar o princípio fundamental da contagem nesse exercício. Gente, acabou aí? Não acabou, porque eu tenho que fazer a permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque eu ainda posso permutar as minhas consoantes. Então o meu S pode vir aqui, o V pode vir aqui. O meu T pode trocar com o B. Isso vai influenciar em quantidades diferentes de anagrama. Então essa aqui é o meu gabarito. Então vai ficar o quê? 42, ó, 7 vezes 6, vezes 20, vezes 720. Beleza? Vamos calcular isso aí. Dá 604.000 vezes... Opa! 604.800. Beleza? Esse é o meu gabarito da 3. Vocês entenderam isso aqui? Que eu tive que usar o princípio fundamental da contagem, porque eu tinha esse negócio de poder começar com a vogal ou não começar com a vogal. Beleza? Bora pro próximo. Gente, antes de eu ditar o exercício 4, eu quero relembrar com vocês o que é a permutação circular. Se eu falar assim, eu tenho 8 pessoas dispostas ao redor de uma mesa circular. Qual o número de opções diferentes que eu tenho dessas pessoas se sentarem? Eu vou ter o quê? A permutação circular de 8. Isso é o quê? 7 fatorial, porque é 8 menos 1. Beleza? Agora a gente vai aprofundar. Se o exercício cair assim,
Ah, tem 6 pessoas para sentar em volta de uma mesa circular. Qual o número possível de diferentes maneiras dessas pessoas se sentarem? 5 fatorial, porque é 6 menos 1. Ok? Então vamos lá para o nosso exercício 4, um pouco diferente disso. Vou ditar para vocês. 10 pessoas participam de uma reunião dispostas ao redor de uma mesa circular. Vírgula. Dentre elas, Anselmo, Bruno e Carlos. De quantas maneiras, de quantas maneiras podemos distribuir todas essas pessoas? Vírgula, sabendo que Anselmo, Bruno e Carlos devem ficar juntos. Gente, o que eu tenho nesse exercício 4? Uma mesa circular para participar de uma reunião com 10 pessoas. E o Anselmo, o Bruno e o Carlos têm que ficar junto. Aqui vai seguir a mesma lógica daquele outro exercício, quando as letras tinham que ficar juntas. Agora eu vou considerar isso aqui como um só. Então agora eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é a permutação circular de 10, é a de 8, porque o Anselmo, o Bruno e o Carlos têm que ficar junto. Então é a permutação circular de 8. Acabou por aqui? Não acabou. Por quê? Porque o meu Anselmo, Bruno e Carlos podem trocar de lugar. Eu posso ter o Carlos aqui e o Bruno aqui. Isso aqui influencia na ordem. Então eu tenho vezes a permutação dos 3 aqui, ó. Do Anselmo, do Bruno e do Carlos. Então vai dar o quê? Permutação circular de 8 é 7 fatorial, que é 8 menos 1, vezes 3 fatorial. Ok? Gente, 7 fatorial dá... Eu não vou fazer o cálculo direto já. Vai ficar 6 vezes 3 vezes fatorial, dá 30.240. Beleza? Essa é a minha resposta, dá 4. Só que vocês sabem fazer 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Beleza? Era só lembrar que 6 fatorial é 720. Então 7 vezes 720. Beleza? Daí fica um pouco mais fácil. Mas beleza, o resultado final dá 30.240. Gente, exercício 5 e último da noite. Importantíssimo esse exercício. Em um jantar, devem se acomodar em uma mesa. Circular 5 pessoas. Uma mesa circular, 5 pessoas. Vírgula, dentre elas, vírgula. Anselmo e Bia. Ponto. Sabendo que Anselmo e Bia nunca se sentam lado a lado, de quantas maneiras é possível dispor essas 5 pessoas à mesa? Gente, então eu tenho uma mesa circular, certo? Com 5 lugares. E eu tenho quem? Anselmo e Bia. Só que o Anselmo e a Bia nunca pode ficar lá. Então eu posso ter o Anselmo aqui e a Bia aqui. O Anselmo aqui e a Bia aqui. A Bia aqui e o Anselmo aqui? Não. O Anselmo ia ter que estar aqui ou aqui. Ok? Só que, gente, o que eu tenho que pensar para fazer esse exercício? Eu tenho que pensar o seguinte: o total
menos o que não pode acontecer. Porque se eu for fazer caso a caso, vai demorar uma eternidade. Se eu fizer o total menos o que não pode acontecer, eu já saio com o resultado direto, porque a restrição é eles não sentar lado a lado. Então, se eu tenho total e subtrair eles sentando lado a lado, eu tenho o quê? O resultado. Em muitos exercícios, vocês têm que pensar dessa maneira. Então, olha só. Se eu tenho a permutação circular de 5, porque são 5 pessoas, isso é o quê? 4 fatorial. 4 fatorial é 24. Ok? O que não pode acontecer? O Anselmo e a Bia sentar junto. E, gente, como que eu calculo eles sentando junto? Lembra? É considerar eles como um só, igual a gente fez no exercício anterior. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Então é permutação circular de 4 vezes a permutação do Anselmo e da Bia. Então permutação de 2. Então vai ficar 3 fatorial vezes 2. 6 vezes 2 é 12. Então isso aqui é o que não pode acontecer. Isso aqui é o total de o total de distribuição, sem considerar que eles não podem sentar junto. Então eu tenho o quê? 24 menos 12. E a minha resposta final é 12. Beleza, gente? Acabou, é isso. Vamos fazer os exercícios da aula de hoje. E qualquer coisa é só procurar. Gente, essa semana eu não tive ninguém procurando tirar dúvida. E é muito importante que vocês tirem as dúvidas dos exercícios, beleza, gente? Eu não tô dando aula para fantasma, eu espero. Então, por favor, venham tirar as dúvidas. Tchau!